dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Hoje, quinta-feira. Toda quinta-feira à noite a gente quer trazer para você algo que de fato seja edificante na sua vida, na sua história e que você possa ter alguma familiaridade, muitas vezes com testemunho e ver que sim, nós temos lutas, temos dificuldades, temos batalhas na vida, mas essa é a diferença entre o cristão e o não cristão. Nós temos uma esperança, nós somos alguém que sabe que nós não estamos sozinhos. E nessa noite a gente tem uma pessoa com um testemunho, com uma fala muito especial. Eu tenho certeza que vai edificar você. Então, se você está chegando aqui na nossa telinha agora, curte e compartilhe o conteúdo se você achar importante, se inscreve no nosso canal para você receber os nossos conteúdos semanais. E eu quero convidar então Miriam Makevics. Olha que nome! Esse nome, Miriam, é o quê? É russo. Russo, olha aí! Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Amém. Olha, sabia que a minha nora é russa também? É? E a Miriam, ela é pedagoga, ela é prof de inglês, aqui o pessoal, todo mundo, as crianças amam ela, né? E ela dá aula aqui no EBCV, e nós queremos, então, ouvir um pouquinho daquilo que Deus faz, né? Está fazendo, porque, na verdade, quando a gente tem um testemunho de milagre, de cura, de libertação, seja de qual for o caminho que esse testemunho chegue a nós, aquilo é uma coisa que vai reverberando durante muito tempo da nossa vida. É um processo, né? A Miriam é casada, né? Casada, tem filhos já grandes, né, Miriam? Isso aí. A minha filha tem 9 anos, a Isabela, Uhum. né? E sou casada também com o David. Uhum. E a gente é casado deixa eu fazer as contas aqui. Mas a gente é casado há mais de 20 anos. Mas a gente é casado. Isso aí, mais de 20 anos. A gente Mais fez de 20 anos. anos. A Miriam, me lembro da Miriam pequenininha ainda, pequena, Verdade. Quando começou aqui na igreja, né? Vinha aqui, era da dança, fazia parte do Juad. Verdade, pastora. Meu ministério do coração, assim, é a dança, né? Eu fazia parte do Juad, eu ainda brinco com alguns alunos meus, né? Que eu era do tempo do Juad raiz, né? Sim. Que era a formação aqui no estacionamento, com aqueles jalecos cinza. Meu Deus. E no calor, eu disse, vocês não sabem o que é fazer uma formação no Juad de jaleco cinza. Hoje vocês estão de camisetinha lindos aí. Lá né? lá na quadra, na sombra, né? No chãozinho assim bonitinho que era no chão batido, assim, batido, né? E aí não tinha essa coisa de sol ou chuva. Não era. E se chegasse atrasado, era o castigo de verdade, não era de só. Verdade, mudou, né? Os tempos mudaram, né? Mas assim, eu fazia parte aqui, né? Eu me batizei aqui no ministério. E aí, ali por meados de 2000, 2001, meu pai, ele é pastor, né? E ele assumiu uma igreja em Taquari. E eu lembro que o ministério foi lá também, o Ministério de Juad. Fizeram... Essa viagem tem história. Fizeram a viagem missionária lá em Taquari, foi muito especial, né? E aí, o meu pai, ele assumiu aquele trabalho lá e a gente ficou lá por algum tempo, né? Para mim foi um choque, né? Um baque, porque eu saí daqui de um ministério que tinha mais de 400 adolescentes ali, a gente tinha vários eventos e eu estava sempre envolvida, né? Sim. Com o pessoal da igreja. E aí o pai me disse que eu tenho que ir lá para Taquari, uma cidade onde tinha, na época, 20 e poucos mil habitantes, numa igreja onde só tinha pessoas mais de idade, não tinha um jovem, o único jovem que tinha lá era eu. E aí ele trouxe essa questão, né, esse desafio, mas eu senti que foi um propósito, com certeza, né, Deus estava me colocando lá. E eu lembro que era o meu ministério, era dança, né? E aí eu cheguei lá, como é que eu vou dançar aqui nessa igreja
onde só tem pessoas de idade, né? E aí eu comecei a dançar, eu lembro que, nossa, aquela notícia se espalhou na cidade inteira. Vocês não sabem o que está acontecendo lá naquela igreja? Eles estão dançando. Meu Deus! Meu Deus do céu! E aí, só que começou as outras igrejas também, né, a me procurar, e a gente começou a criar oficinas de dança, né? E Deus me usou para levar a dança para aquela cidade lá, nas outras igrejas. A gente fez oficinas, cada igreja levava uma representante, né? Porque os jovens tinham vontade, mas ninguém tinha coragem de começar, né? E aí, como eu saí daqui, né? Eu pensei, gente, eu não posso parar. E aí a gente começou a introduzir a dança em Taquari. E eu lembro que o pessoal do Joad foi lá, a gente fez um trabalho muito bonito lá, e através disso começou a crescer a igreja, né? E a igreja tem lá até hoje. Hoje meu irmão é pastor lá. É? Como é que é o nome dele? É Marcos. Ah, é o Marcos. Na verdade, a gente chama ele de Job, né? Mas o nome dele é Marcos. Mas atualmente hoje o teu ministério mesmo é louvor, e olha... Que voz! Vocês têm que vir aqui no MBCV, ou então olhar nosso YouTube para ouvir a voz dessa guria aqui. Ela tem uma longitude que se chama, acho, de tons incrível, né? Então, pastora, eu já, tipo assim, ó, Deus, porque se eu te contar como é que eu vim parar no louvor, foi algo assim... O que aconteceu, tá? O meu ministério é dança, eu amava, eu amo até hoje, né? Eu vejo assim, eu tenho até vontade de começar de novo, né? Mas o que aconteceu, né? Chegou um momento que o meu irmão teve que ficar, né? Fixo lá na igreja de pastor, e ele era um ministro de louvor da família, né? Sim. E aí as minhas irmãs cantavam e eu dançava, tudo certo, até aí. Porém, eu tinha várias promessas dizendo que eu ia ser do louvor. E eu dizia, gente, aquelas profetadas. Eu falava, isso é profetada, não é profecia. Mas chegou um momento que o meu pai disse assim, ó, a gente tá sem louvor e é tu que vai assumir. Eu falava, não, pai, não tem como. Como assim? Eu sou da dança. Não, mas tu vai fazer o louvor, tu vai ministrar o louvor. E aí... eu pensei, meu Deus, eu sempre fui submissa, né, aos meus pais. E honrar, né, pai e mãe, esse é uma ordenança, né. E eu pensava, pai, mas eu não sou do louvor, eu não posso, como é que pede para as meninas, que as minhas outras irmãs, né, bota elas lá. Não, por que não? Porque vai ser tu pode falar. E eu não conseguia entrar no tom, pastora. Eu começava a cantar... E aí, tipo assim, eu não conseguia entrar no tom. Não tinha ouvido. E aí, a gente combinou o seguinte, tá, tudo bem, eu assumo, vamos ser a solução nesse problema. Eu assumo, só que assim, vocês começam a cantar e eu vou atrás. Tu vai... Porque nunca tive problema de pegar o microfone e falar, né? E as minhas irmãs já... Você pega o microfone e tem que falar. Mas... nunca tive problema em falar, assim, né? Fico nervosa, sim, mas vou lá e falo. E aí eu disse, então tá, então eu começo a falar no louvor e vocês começam a música e eu vou atrás. E aí a gente foi indo. E tudo que eu sei, tudo que eu consigo fazer é porque Deus colocou em mim. Não tem como eu dizer assim, eu fiz aula, eu nunca fiz uma aula. Né? Às vezes me perguntam, essa técnica aí que tu faz. Eu, gente, não sei. Eu só canto. Não sei o que eu tô fazendo, tô cantando, né? Mas esse vibrato que tu faz, gente, é Deus? Porque não tem, eu não sei, eu nem sei o que eu tô fazendo, eu tô fazendo. Não sei os termos técnicos, assim, sabe? Hoje eu pretendo, assim, né, procuro tá me especializando, me informo, porque é importante, né, a gente ter a questão técnica também, mas eu acho que quando Deus coloca dentro da gente, né. É dom, né. E aí é dom, e aí não tem como a gente explicar, né, só viver o milagre. Que legal. Mas vamos lá, conta então, nossa audiência, na verdade, a gente te trouxe aqui para te contar esse testemunho de vida no casamento que você teve, a gente pode dizer até um livramento, né, que você teve aí com seu esposo. Como é que foi isso aí, Miriam? Como é que aconteceu isso? Com certeza, pastora, eu
Eu com certeza me emociono, porque é algo que a gente passou assim, foi em dia 21/5/2022, né? Tá aí 3 anos. 3 anos, que tá fazendo esse acidente. Na verdade, ahn, era pra eu estar junto, né? Porque era um hábito nosso, né? Era um hobby, andar de moto, né? E meu marido sempre gostou dessas motos de alta velocidade, né? E a gente tinha combinado, então, daquele sábado, de nós sairmos. Tava um dia lindo, um sol, assim. E geralmente quem sobe a serra, vai pra tenda do Umbu ali, vê né, as Sim. motos. E a gente tinha até um grupo de amigos que a gente saía junto, né? Outros casais, enfim. E aquele dia a gente tinha combinado. Porém, teve a questão da Juad, a minha filha estava iniciando no Kids, ó, a Juad aparecendo na minha vida de novo. E aí eu falei pra ele assim: não, eu vou ir com ela e aí tu vai. Dessa vez tu vai sozinho, né? Daí eu lembro que a gente se despediu. Eu falei, tu te cuida. Olha aí, teu macacão. Ele tava todo equipado, né? Teu macacão, tá? Porque motoqueiro diz, né? Motociclista, que tem aquelas proteções no joelho, que ralar ali porque tá deitando nas curvas. Enfim, essas habilidades que eles acham interessante, né? Eu falei assim, te cuida. Tá. E aí, naquele dia, eu tava aqui esperando a Isabela sair da Juad e eu recebi uma ligação. Era do telefone dele, né? E aí eu atendi e era do hospital de Nova Petrópolis. Aí, naquele momento, assim, meu Deus do céu, né? Pânico. Pânico total. Sim, sou esposa do David. Ele sofreu um acidente de moto e ele tá bem, né? Porém, ele fraturou a perna e a gente precisa que tu venha aqui, né? Pra ser o acompanhante dele, enfim, né? Naquele momento, assim, né? Eu pensei, não, fraturou a perna. Tá. Ok, fraturou a perna, tá bem. Me organizei aqui, né? Porque tinha a Isabela, questão, né? E pra ir até Nova Petrópolis, então, pra ir no hospital ver ele e estar lá com ele. Só que quando eu cheguei lá, no caminho, assim, né? No caminho eu avisei minha família, aconteceu isso, eu tô indo lá. E ainda eu pedi pra minha mãe, assim, mãe, não fala nada pra minha sogra, né? Pra mãe dele, porque ela é muito, assim, né? Nervosa, preocupada. Só que quando eu cheguei lá, pastora, que eu me deparei com aquela situação, que eu vi ele, assim, né? Eu entrei em desespero. Meu Deus. Eu pensei, meu Deus do céu. Aí eu falei pra minha mãe, liga pra todo mundo, avisa, porque eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei. Ele tá assim, assim, assim. Só que foi uma sequência de notícias ruins, sabe? Porque o hospital lá de Nova Petrópolis não é um hospital equipado, assim, com uma estrutura de atendimento de pessoas que estão graves, né? E aí, era num sábado, isso já era no final do dia, num sábado, onde tá só plantão no hospital, enfim. E aí, eu cheguei lá e não tinha vaga nenhuma, porque o médico falou assim pra mim, a gente precisa de um especialista em tudo, porque o baque que ele teve não é só a perna. E eu pensei, gente, por que vocês não me falaram isso? Só que eles nunca falam, né? E aí, a gente começou numa luta primeiro a encontrar um hospital que pudesse atender ele, né? E aí, eu lembro que, meu Deus do céu, foi assim, é a mesma coisa que tu entrar numa sala escura, que tu não sabe onde que tu tá pisando, tu não sabe o que vai acontecer. Quando acontece algo assim, um acidente, de manhã a gente tava super bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, fazendo planos, e à noite eu não sabia o que ia ser da minha família, da minha casa, né? E naquele momento, assim, eu falava pro médico, a gente vai conseguir um lugar, vai ter. E aí começou aquela luta, né?
E aí eles falaram, lá em Gramado tem um especialista de fêmur, né? Uhum. Que era uma das fraturas que ele tinha. E aí, beleza, a gente foi pra lá, foi pra Gramado, de ambulância. E eu pensando assim, meu Deus, eu já vi em outras situações aqui em Gramado, essa cidade tão linda, e agora aqui num sábado à noite eu tô assim, né? Dentro de uma ambulância, com meu marido, ele jorrava sangue, assim, sabe, pastor? Era uma coisa assim. Então não era só uma fratura da perna Não simples, assim, era, era uma coisa muito forte. era muito forte, assim. E aí, tá, a gente foi pra Gramado naquela noite. E lá começou mais notícias ruins, porque daí quanto mais a estrutura do hospital tinha, Mais né, enxerga. mais enxerga o que estava acontecendo com ele, né? E aí a gente chegou lá e eles começaram a fazer os exames de novo. E aí eu lembro que eu passei a madrugada inteira esperando eles fazerem os exames necessários, né, nele. E aí eu lembro que tava muito frio. Era maio, Uhum. em Gramado. Uhum. E eu tinha saído, tipo assim, com uma roupa pro David, porque falaram que ele tinha fraturado a perna, e eu levei uma roupa mais confortável, porque ele tava de macacão, né? Então Sim. eu levei uma roupa pra ele, e eu não tava com roupa quente o suficiente, né, para aquela noite. E eu lembro que naquela sala de espera, assim, dos exames, eu tive um encontro com Deus, sabe? Eu lembro que eu coloquei um hino a tocar, e o primeiro hino que abriu foi aquele Madrugadas frias, tantas noites sem dormir, o amanhã incerto, pensas que não estou aqui. E aquilo, assim, eu ouvi a voz de Deus, sabe? Uhum. Falando comigo. Uhum. Que a palavra diz que Deus habita no meio dos louvores, né? Uhum. E depois daquele momento, assim, ó, eu me agarrei com Deus, eu pensei assim, não, a minha casa tá em cima dessa rocha que Deus tem um propósito. Eu não sei, Senhor, eu não sei qual é que é o propósito, o que tá acontecendo na minha vida, que de manhã pra de noite deu 360, né? Mas eu sei que tu tá no controle de todas as coisas. Uhum. E aí eu fiquei ali, esperando as notícias, né? E aí, quando veio um médico falar comigo, ele disse assim, ó, olha, eu nem sei o que te dizer. Ele falou assim pra mim. Eu não sei como que ele tem os movimentos. Eu não sei como que ele tá assim, porque na verdade ele tava inconsciente, mas ele se movimentava assim, né, os pés. Ele disse assim, teu esposo, ele tem 4 fraturas na coluna. Meu Deus. O fêmur dele tá todo deslocado. A cabeça do fêmur, então, tá tendo hemorragia, né? A tíbia toda comprometida. E além de tudo isso, o trauma muscular que ele teve, eu não entendo muito, né, esses diagnósticos assim, mas o que ele trouxe para eu entender é que, sabe aquela dor quando a gente faz muito exercício físico, que tu fica aquela dor quando volta pra academia, e isso chega a um número a 300, né? E ele tá com 30 mil de trauma muscular. Então, a possibilidade da gente amputar a perna dele... Meu Deus! É muito fácil, assim, né? Se esse número não baixar, a gente vai amputar a perna dele. E aí, eu vendo todo aquele monte de notícia, assim, né? É desesperador. Sim. É desesperador. Quase inacreditável. É inacreditável. E aí, mas eu tive um encontro com Deus, né? Deus me falou. O amanhã é incerto. Pensa que eu não estou aqui, mas ele estava ali. E o médico fazia os testes, as testagens, e dizia assim, olha, não era para ele movimentar o pé, porque ele estava inconsciente, mas eles passavam uns negócios assim, e, né, botavam umas agulhas assim, e tinha reação, né? Ele me disse, não era para ele estar movimentando nem o pé, nem as pernas, nem as mãos, era para ele estar tetraplégico, pelas fraturas que ele tem na coluna. E aí, né, aumentou o grau de dificuldade dele e a gente teve que procurar um outro hospital, porque ali não, ele falou assim, ó, aqui a gente não tem estrutura para atender,
no Hospital de Gramado. A gente não tem estrutura para atender a necessidade dele. E aí, de novo, novamente, vai, né, a questão de procurar e eu tinha plano de saúde. E essa questão toda de encontrar, porque por ser um final de semana, tem que ter um especialista em plantão, não é qualquer, né, médico que possa atender. E aí a gente foi parar em Caxias do Sul. Lá em Caxias do Sul, no hospital Pompeia, lá tinha um especialista de coluna em plantão, especialista de fêmur, especialista de todos os traumas que ele teve, e a gente foi, né, de novo, né, em ambulância para lá, e lá, novamente, porque nenhum hospital confia no diagnóstico de outro hospital. Precisa Começou fazer de tudo novo os exames, de novo. né? E no momento que eles falaram assim, a gente tá fazendo o exame, do nada, eles falaram assim, a gente tá levando ele pra UTI. Meu Deus do céu. Eu pensei, Jesus. E aí, eu sozinha lá, e eu ligava, a família toda queria saber o que estava acontecendo, e isso já era domingo, né? E... é muita coisa em pouquinho tempo. É muita coisa, Meu Deus. Muito, tipo assim, ó, é um turbilhão é um desespero, tu não sabe, assim, o que pensar, o que fazer, né? E aí levaram ele pra UTI, e lá até eu saber o porquê que levaram ele pra UTI, né? No momento a gente pensa assim, levaram pra UTI, meu Deus, tá no último, né? Mas ali, mais uma vez, eu vi o cuidado de Deus, sabe? Porque a UTI era o melhor lugar pra ele estar, né? Onde tem os especialistas a todo momento ali, o tempo todo em volta dele, então... E hoje, né, passado esse tempo, assim, eu consigo olhar no momento, a gente não vê, né? No momento que a gente tá no deserto ali, a gente não consegue, né, ver a mão de Deus, observar que todos os passos, é cuidado de Deus, né? Esse salmo que a gente tem falado na igreja, né, 91. Declarado, Salmos 91 diz que ele dará ordem aos seus anjos, né, para te guardarem em todos os teus caminhos. E Deus sabe do meu coração, Deus sabe do coração da minha família, sabe? E a gente sempre tenta. Não existe a família perfeita, não existe aquela família de comercial, mas a gente procura sempre estabelecer, sabe? O domínio do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. E eu sabia que a minha casa, ela estava sustentada nessa rocha, né? E quando Deus fala que Ele dará ordem aos seus anjos para nos guardar em qualquer caminho, a gente tem que confiar, né? Confiar. E hoje, assim, eu olhando, né, aquele meu desespero dele ter ido, aquele desespero, cada momento, assim, era um desespero, era uma notícia, gente, como assim amputar a perna do meu marido? Como assim? O trabalho dele era um trabalho com o corpo braçal, né? Eu pensei assim, como assim arrancar a perna? Amputar? Não tem essa... E todo momento eu rejeitava, não vai baixar esse número, deles falaram assim, em tantas horas, se não baixar esse trauma muscular, porque o músculo vai... Ele vai dilatando, eu acho, com o tempo, né? E vai assim, não prestando mais, né, então vai contaminando todo o resto, entendeu? Então antes que contaminasse aquele trauma muscular da perna pro resto do corpo, eles iam amputar. E aí, eu lembro que eu ia pro banheiro do hospital, eu ia no corredor e eu orava, Senhor, eu não aceito, tu tem um propósito com isso, sabe? Eu não aceito ter que ter um marido de manhã saudável e de noite sem a perna. E aí, Deus começou, sabe, a mostrar, né? Os médicos fazendo testagem, se apavorando porque que eles tinham os movimentos, aquele número baixando, né? Tudo se encaminhando assim, e Deus falando, eu tô no controle de todas as coisas, sabe? E isso eu paro para pensar assim, como é importante, sabe? A gente confiar que Deus está
no controle de todas as Não coisas. deixar a dúvida entrar no coração, né? Isso Não só é declarando. fácil. Declarando. Quanto tempo ele ficou nessa história? Ele ficou na UTI 21 dias. 21 dias, foram 3 cirurgias de risco altíssimo, né? E aí os médicos entraram em discussão o que fazer primeiro, né? Ah, sim. Porque não podia movimentar, porque a coluna não podia se mexer, porque ele já era, tipo, né, algo que não se explicava como é que tinha os movimentos. Então, se mexesse para fazer a cirurgia da coluna, podia deslocar mais ainda o fêmur e dar hemorragia, e assim, ele era todo... E aí eu lembro que os médicos entraram em reunião e um não aceitou, o outro, não, eu tenho que fazer isso primeiro, o outro tem que fazer aquilo primeiro. E aí ficou... nisso, e daí eles decidiram então fazer o fêmur primeiro, né? Para estancar de uma o sangue. forma lá mesmo na UTI, eles fizeram a cirurgia do fêmur Olha dele. só. Foi tipo assim, para não movimentar mais ele, a questão da coluna, né? E aí fizeram, e aí eram 3 anestesias gerais, né? Que ele ganhou em menos de 15 dias ali, pela questão das cirurgias, né? Então, assim, ele ficou super debilitado, né? Emagreceu muito, muito. E aí foram essas 3 cirurgias, né? E depois a recuperação. Na verdade, ele se recupera até hoje, né? Eu ia dizer, são 3 anos, mas se ele passou praticamente, vamos dizer, um mês nessa lida, né? Até que realmente fizesse as cirurgias. Então, aí tu tem 2 anos e pouquinho, mas a recuperação dos movimentos dele foi perfeita ou tem alguma sequela? Não, a perna dele, na verdade, assim, o médico falou assim, que ele vai ter um movimento mesmo, final, depois de 5 anos, que ele retirar as placas. Porque, na verdade, a perna dele ali, o joelho, a tíbia ali, a parte de baixo, ele é um homem de ferro, né? Todo cheio de placa, então ele não tem um movimento, assim, como a dobra da perna, como os outros, natural. né? Mas depois de 5 anos ele pode retirar aquelas placas e daí começa um tratamento de novo, né? Fisioterapia. Mas, pastora, para quem estava a ponto de amputar a perna, de não ter os movimentos, né? Que é, né? Sim. Dobrar a perna. Sim. Totalmente perto do que se esperava, né? Os médicos falavam que ia acontecer. E quanto tempo a tua família, alguém apareceu? Quanto tempo demorou para alguém chegar lá, onde tu estavas? A minha sogra chegou. A minha mãe ficou com a Isabela, né? Que daí eu tinha a Isabela aqui. Sim. Eu estava em Caxias. E aí a minha mãe ficou com a Isabela e a minha sogra chegou lá de domingo para segunda, na noite ali, de domingo para segunda. Por quê? Porque ela falava assim, não, eu vou ir aí pra Gramado. Daqui a pouco eu falei, não precisa vir pra cá, porque a gente vai ser transferido. Ah, se imagina. Sim. A ansiedade, ela também, né? Sim, meu Deus. Sim. Foi desesperador, assim, dias que eu não sai da minha memória, né? Não sai da minha memória. Cada vez que chega, assim, um sábado de tardezinha, às vezes eu me lembro, sabe? Sim. Eu lembro, nossa, né? Era algo, assim, que ele gostava muito de fazer. Até hoje, assim, a gente tá viajando, daqui a pouquinho passa alguém de moto, assim, e ele só me olha, assim, que vontade. Mas, né, o recado de Deus foi dado, então, né? Ele diz assim, ó, não vale a pena... ali tu manter alguma coisa, mas perder a segurança da tua vida, da tua família, né? Porque imagina, né? Se Deus não tivesse operado o milagre, o que seria, né? O que seria de nós, né? Se Deus não mostrasse que, na verdade, um milagre a gente não consegue explicar, a gente vive, né? A gente vive. E quando os médicos falavam assim, olha, não sei o porquê. Não sei como, não sei te explicar o porquê que ele tá se movimentando, porque na verdade as fraturas que ele tem não é para se movimentar, né? Aí eu falava, é Deus, é Deus.
Deus desenganando a medicina, A né? medicina. Às vezes o médico, quando está em muitas situações, eu já ouvi pessoas dizerem que o médico chega e diz, olha, a situação é essa, só se você crê em alguma coisa, é o momento de você buscar só um milagre. Muitas vezes o médico diz isso também, né? Mas olha, aí passou nosso tempo e foi uma história tão emocionante que eu nem te interrompi muito, porque eu queria mesmo ouvir essa história, né, do David e glorificar a Deus. Eu acho que esse é o momento que a gente tem de glorificar a Deus, né? Porque imagina, né, Miriam, se você não tem Deus, como é que você faz essa hora, quando você não tem Deus? É um desespero, É né? um desespero. E tu sabendo que tu tem alguém que tá ali por ti, né, guerreando a tua batalha, é muito mais confortante. É consolador, né? Isso aí. Então, muito obrigada por esse lindo testemunho, nosso abraço para o David, nosso carinho, né? Eu desejo que ele se recupere plenamente. Amém. E a alegria também, né, de você poder compartilhar que a família vive isso, nem tudo é um mar de rosas. Às vezes tem esses momentos, né, que a gente não espera, né, Miriam, como tu disseste. Com certeza. Em 12 horas tudo mudou, né? Mas o Senhor sustenta as famílias e vou dizer isso, você pode até concluir a tua fala nesse sentido, isso fortaleceu a família. Com certeza, hoje nós estamos de pé, né, e a gente pode louvar juntos, né, porque ele é a minha segurança, né, se eu tô ali cantando, ele tá lá atrás, mandando ver na guitarra, violão, outros instrumentos, né, e para testificar que Deus, ele ainda faz milagres, né? Amém. Para alguém que não tinha os movimentos, hoje ele toca, claro, né? De pé, seu violão, sua guitarra e alguns outros instrumentos também ele toca para honra e glória do nome de Jesus. Amém. Nós vamos terminar diferente esse podcast. Vou pedir para a Miriam cantar o refrão daquela música Todas as Coisas Cooperam para o Bem. Sabe? Você conhece essa? Então tá, vamos terminar assim, tá, gente? Fica aí. Vamos lá, então, é aquela. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Uhul! Tchau, gente!